Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Bom dia, minha excelência, seja muito bem-vindo. Nós estamos chegando aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show nesta sexta-feira. Podemos dizer, meu caro Vinícius Moura, uma emenda de feriado. Emenda certo? de feriado, Mas é isso aí. o Morning Show está presente de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã, para atrapalhar a vida de todos sempre, correto? Sempre. E hoje não poderia ser diferente, nós estamos chegando aqui, começando daquele jeito que você gosta muito bem, inclusive, Paulinha Carvalho, com a votação no prêmio IBEST, daquele jeito que a gente sabe que a galera gosta, né? Já pedindo o voto de vocês, #VoteMorning, hoje para comentar todos os assuntos do Morning Show. E você que gosta do nosso programa, por favor, estamos esperando o seu voto no IBEST, o prêmio que escolhe os melhores da internet através do voto popular. A gente tem o nosso QR Code do Morning Show aqui. Você clica nele, vai lá para a página do IBEST e aí você bota na busca Morning Show e vai ver as 3 categorias às quais a gente concorre. Morning Show ali em podcast, cinema, TV e streaming e também em cultura e curiosidades. Votem tudo, né? Pra gente ir pra próxima fase e levar pra casa aí o prêmio Best. Vini, vamos falar muito de carnaval hoje, né? Vamos falar de carnaval, nós vamos trazer, Paulo Matias, o rei do camarote aqui no Morning Show. O Adrilles. Não, o Adri... Eu sou o príncipe. O Adrilles eu sei que vai no camarote. Aí, né? Entendi, não é o rei, entendi. Inclusive, a gente tá... Pode ser que ele faça muito sucesso no camarote, não sei. Pois é, a dar gente uma tá dica. até disponibilizando uma equipe aqui da Jovem Pan pra cobrir, né, a saída do Adrilles aí na Sapucaí. Que Essa eu quero ver, hein? Vai ser realmente algo histórico. Mas olha, o rei do camarote, Paulo Matias, é um empresário que ele coordena um dos principais camarotes aqui em São Paulo e vai contar alguns desses baixos. Sempre tem, né, boas histórias, né, de carnaval. E ele vai contar um pouquinho essa dificuldade que foi também desses 2 anos de pandemia aí, que o carnaval não pôde ser realizado. Então vai ser uma entrevista muito bacana. Além disso, nós vamos receber aqui, lembra do Ricardo Ventura? Como eu iria esquecer? Você lembra? Lembra. Uma das melhores entrevistas do Morning Show. Verdade. Foi um baita de um sucesso. Inclusive, na primeira vez que ele veio aqui, ele decifrou a personalidade de cada um dos Me integrantes lembro. do Morning. Verdade. Como mudaram alguns integrantes, Precisa refazer. ele precisa refazer. É uma Essa eu queria atualização, fazer. 2.0. Exato. Zoe Martinez, né? Hoje não temos o nosso Guguinha Noblar, mas temos alguém para É o comunista substituí-lo à altura. Que absurdo! o nosso Comunista querido trotskista. Bruno Ele tava de Meyer. boné da Nosso CUT querido agora. Bruno Da Meyer. esquerda aqui, da CUT. Bruno, antes da gente começar, primeiro muito obrigado, viu, de você estar aqui com a gente, é sempre muito bom. Mas eu já quero Uma adiantar alegria. dizendo que esse programa aqui tem algumas regras. Sentou aí, tem que falar de política, irmãozinho. Eu queria saber muito a muito. opinião do Será? Bruno Meyer sobre a condenação do Daniel Silveira. Ô, Bruno, e o que você acha sobre a estratégia da terceira via hoje? Olha, no último bloco desse programa podemos falar. Eu não aguento mais. Você vai votar em quem? Nossa, Ele tem cara de Dória, não tem, gente? Mas será que isso é ter. Mas Cara, isso é ter. Mas peraí, o Dória vai estar na corrida eleitoral? Lógico. Paulo Matias? Paulo Matias, o Dória vai estar na corrida eleitoral esse ano? Decola, né, Pai Paulo? Paulo já falou, é Dória, Simone Tebet e Moro pro vai. Senado. Paulinho fica Tudo bem. O Kassab falou que não. O Kassab, foi o Kassab que falou que Querido, não? Não, você o tá Paulinho querendo- da Força. Ah. O Paulinho da Força Entre falou que o Pai Dória Paulo foi e o Paulinho da avisado. Força, eu fico com o Pai Paulo, querido. O Pai Paulo falou que o Tarcísio ia ser O candidato. Paulinho se encontrou com a Aécio lá, tá sabendo de coisa. E Paulo Matias. Muito bem. Só que antes, Paulo, a gente falou aqui do Daniel Silveira, eu quero saber como é que foi também o podcast ontem. Opa! Polêmico.
das Cabritas com Zoe Martins e Bia Kiss. Ela falou sobre o Daniel Silveira, ô Zoe? Falou, com certeza. Foi a primeira pergunta. Abri o podcast falando sobre isso. Lógico, todo mundo quer saber aí a opinião de uma das deputadas mais leais ao presidente Bolsonaro. Aí perguntei sobre o que ela achou, se a Câmara tem como tomar alguma medida aí para ajudar o Daniel Silveira, e sobre o André Mendonça, né? Se ela já esperava isso, se foi uma decepção, se ela continua com a mesma visão sobre ele. Enfim, tem vários assuntos aí que a gente tratou sobre a CCJ, os principais projetos que ela conseguiu aprovar lá, a trajetória dela na Procuradoria, como é que foi, se ela viu muita coisa errada nesse período Zoe, que ela esteve. Pra galera acessar, faz Enfim, é muita como? história. Ela realmente... Como é que a galera digita querido, no vai lá YouTube? no As Cabritas Podcast no YouTube e vai aparecer aí a carinha da Antônia e da Zoe. Boa. Então, As Cabritas Podcast no YouTube pra galera se inscrever e assistir ao episódio muita história. de ontem. A Certo? Bia tem muita história, realmente. Muito bem. Vamos começar então o programa hoje, turma? Vamos falar do Senado Federal, Bruno Meyer. Aprovou a criação da Frente Parlamentar para um Brasil sem jogos de azar. Direto de Brasília, a Catiúcia Sotomayor tem informação pra gente. O objetivo da frente é debater a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados que legaliza o jogo do bicho, jogos online e apostas esportivas, e derrubar a possibilidade de funcionamento de cassinos e casas de bingos no Brasil. A ideia é promover debates e adotar iniciativas como projetos de lei que desestimulem os jogos de azar e combatam as consequências para a sociedade. O senador Eduardo Girão, autor da iniciativa de criação da frente, considera o jogo de azar uma armadilha que facilita a prática de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de receitas, além de destruir vidas. Nós estamos vivendo um momento onde o cerco à Caixa 2, a corrupção, né, a impunidade, a lavagem de dinheiro, tudo isso já tem, o brasileiro já tem uma mentalidade, né, um sentimento de que o Brasil não pode dar bandeira para esse tipo de coisa. E o que a gente percebe é que, além de ser uma porta escancarada à jogatina para isso, você tem também a destruição de vidas e famílias inteiras. O relator da proposta de criação da frente, senador Jorge Cajuru, afirma que o grupo trabalhará para combater os riscos da liberação desse tipo de atividade, que, segundo ele, estimula a criminalidade e os vícios. A prática de jogos de azar é uma atividade nociva, tanto aos jogadores quanto à sociedade em geral, levando a prejuízos que vão muito além da esfera financeira, afetando também a saúde das pessoas, ampliando a criminalidade e destruindo famílias, de modo que a instituição da Frente Parlamentar por um Brasil sem jogos de azar contribuirá para combater a disseminação dessa prática em nosso país. Quem defende a legalização dos jogos de azar argumenta desenvolvimento econômico com a geração de empregos e a arrecadação de impostos pela tributação das atividades e estabelecimentos, além do fortalecimento do turismo. O projeto que passou na Câmara permite, por exemplo, licenças permanentes ou temporárias para explorar a atividade. Cada estado poderá ter um cassino. Minas Gerais e Rio de Janeiro poderão ter 2, e São Paulo 3. Além de resorts, os cassinos poderão funcionar em navios. Casas de bingos e jogos do bicho terão licenças de 25 anos, renováveis por igual período. E o resgate de prêmios até o limite de isenção do imposto de renda não precisará de identificação do apostador. A expectativa é que o presidente Bolsonaro vete a proposta caso também passe no Senado. Muito bem, gente. Tá aí o resumo da Catiúcia Sotomayor em relação a essa polêmica no Senado Federal, certo, Vinícius Moura? Certo. Quem que você quer que comece hoje? Porque eu quero ver treta nesse programa. Vamos nessa, então. Bruno, até pela sua essência esquerdista, eu queria que você pudesse dar uma em jogos de azar. uma tem visão. uma coisa para falar sobre esse assunto. Quem me acompanha no Jornal da Manhã diariamente sabe do meu entusiasmo quando eu trago uma boa notícia que envolva investimento para o Brasil e que envolva geração de emprego. Eu falo com muita frequência
sobre investimentos dos mais variados setores, tanto os estrangeiros, dinheiro que está vindo para o Brasil, ou dinheiro de empresa brasileira que vai investir aqui no país, e trazendo investimento, você traz emprego, você gera emprego. Então, na verdade, eu não conheço, com toda seriedade, não conheço esse projeto aí relatado pelo senador Jorge Cajuru. Uma frente de deputados, né? Exatamente. Não, o projeto é do Girão, mas... né, e o Cajuru está fazendo uma frente contra este projeto. E assim, mas assim, toda vez que eu leio, né, o jogo de azar no Brasil é discutido há muitos anos e tal, me bate ali a questão da geração de emprego. Eu acho que gera emprego para as mais variadas regiões do país e, por isso, esse assunto, de alguma forma, me atrai. Muito bem. Atraiu e não deu opinião É o comentário mais tucano não possível. Isso me atrai. Não é nem sim, nem não. Eu me sinto ligeiramente seduzido. Isso me atrai. Gente, Bruno Meyer, treinador, por favor. Eu entendi que você está atraído pelo jogo de azar. Então, vamos lá. Não, perfeitamente. Está compreendido. Fui claro, não fui? Gente, sabe, eu posso dizer... Me atrai. Por favor, eu acho que Paulinha. assim, Ser candidato me atrai. Até nessas blitz da pandemia, a gente viu nessas festas proibidonas, né, que, cara, tem cassinos que funcionam de forma ilegal em tudo quanto é canto, Claro. um monte de gente frequentando, gastando dinheiro. Eu acho que tudo que tá na ilegalidade e acontecendo acaba abrindo brecha pra, enfim, coisas piores, né? Quem é que controla esse jogo ilegal? Vai saber. O crime organizado pode ali encontrar arestas para ganhar o seu rico dinheirinho. Então, eu acho que a legalização... É claro que dentro de normas, não sou especialista para entender que normas seriam essas, qual a regulamentação de faixa etária, de onde, em que regiões, enfim, quem vai explorar isso, de que forma, com que impostos. Eu acho que a regulamentação, eu sou a favor de regulamentar, entendeu? De alguma forma, não sei em que termos, e de fato, gera emprego, gente. A gente tem o Hard Rock Café vindo aqui para o Brasil, abrindo hotéis, que tem no mundo inteiro onde é legalizado o Hard Rock Cassino, que é um sucesso, as pessoas frequentam, enfim, se divertem também. Óbvio, tem gente aí que tem vício em jogo, pode se tornar um problema, mas, gente, tem gente que é alcoólatra também, a gente vai fechar todos os bares do país, entendeu? Uma coisa um pouco extrema. Então, eu acho que Paulinha, sempre que você legaliza e traz uma transparência e os termos... Se pegar, por exemplo, balada, a certo. quantidade de baladas, estabelecimentos irregulares que vendem produtos que por muitas vezes nem são comercializados aqui no país, enfim, então nós vamos acabar fechando tudo. O que vocês acham disso? Zoe Martinez, eu quero polêmica nessa história porque eu tô sentindo você e o Adriles discordando nesse tema. Não, é o seguinte, hoje de manhã, quando chegou essa pauta, eu passei a manhã estudando só essa pauta e é muito difícil ser comentarista às vezes, Paulo, porque exigem da gente comentário para tudo, né? Opinião para tudo. E às vezes a gente não sabe, né? Como se posicionar, é muito cedo. Então eu estava vendo algumas entrevistas do senador Girão, que ele trouxe alguns dados do FBI em Las Vegas sobre isso e tudo mais, e me deixou assim, que eu não sei, eu era favorável, agora eu estou entre o sim e o não, teria que estudar mais sobre isso. Mas uma coisa que me chama a atenção é no Brasil, com tantas reformas importantes para a gente aprovar e o Congresso fica empurrando com a barriga, esse projeto aí passou em regime de urgência. Que urgência esse projeto tem para o Brasil? Urgência, eu vejo que, por exemplo, a reforma tributária, que é de extrema importância para o Brasil, principalmente agora que a gente acaba de sair de uma crise gerada pelo coronavírus. Saímos do coronavírus, agora estamos enfrentando a crise. A guerra na Ucrânia, que também tem respingado aqui no Brasil, e as pessoas ficam passando projetos em regime de urgência, esses deputados, para jogos de azar. Tem muita coisa mais importante em jogo para a gente discutir. E isso aí é uma coisa que fica em segundo plano. Essa é a minha opinião sobre isso. Agora, não sei se eu sou a favor ou contra. Tenho que estudar mais sobre isso. Fala, Adriles. Eu acho que é urgente, sim. É urgente pelo seguinte, a reforma tributária é complexa, é ambígua, vai mexer no bolso de algumas pessoas, vai beneficiar umas, vai prejudicar outras. Agora, o jogo de azar é fato. Ele vai trazer renda, investimento, mercado de trabalho e emprego para algo que já existe subrepticiamente no Brasil,
Todo mundo sabe de cassino clandestino, de bingo clandestino. O próprio Estado comanda jogos de azar, como, por exemplo, loterias, mega-senas. O jogo, gente, é da natureza humana, intrinsecamente. Desde o princípio, uma criança aprende a jogar, a brincar com um coleguinha, a jogar, sei lá, um órgão, um jogo de dama, um jogo de xadrez. É o jogo pelo poder, é o jogo de sedução. Você pode jogar sozinho, você pode interagir com outras pessoas pela competitividade. A competitividade te leva a ser uma pessoa melhor. É claro que o jogo de azar não é uma coisa tão coletiva assim, que projeta exatamente em relação à vaidade, à ambição, à projeção de poder, projeção de dinheiro. Eventualmente pode ter pessoas que eventualmente se tornem viciadas e patológicas, mas o vício, a patologia, existe no álcool, nas drogas, em compulsões, em manias. Você não pode abdicar de ter uma atividade lucrativa e de alta renda no Brasil, porque algumas pessoas vão se viciar. O álcool, por exemplo, é um exemplo muito simples. 10 ou 15% tem uma tendência a ser alcoólatras. Você vai proibir o álcool por causa de que 10 ou 15% não podem beber? Essas pessoas que façam terapia, abdiquem da bebida, assim como o jogo. Se essas pessoas viciadas em jogo não podem jogar, que façam terapia e abdiquem do jogo. Você é a Mas favor não da liberação faça... das drogas, então, também, Adriano? Eu sou a favor de uma liberalização contínua, progressiva da maconha, porque é uma droga de potencial menos ofensivo que o álcool. O alcoolismo mata muito mais gente, é muito mais patológico e muito mais complicado que a maconha. Droga de potencial lesivo menos grave, eu acho que a maconha entra nesse sentido. Agora, todas as drogas não, porque você não tem uma informação controlada e veiculada para as pessoas do mal que as drogas fazem. Você não pode fazer publicidade de cocaína e heroína, por exemplo. A maconha, eu sou contra qualquer tipo de publicidade. Da maconha medicinal hoje, né? Assim como sou. É isso que eu ia falar. São coisas diferentes. Ele entrou na questão do vício. Não, são coisas assim como sou. Uso recreativo, eu acho maconha assim. medicinal. Agora, a única ressalva que eu faço em relação ao jogo, assim como sou qualquer tipo de veiculação, por exemplo, se a maconha fosse liberada, eu sou contra qualquer tipo de veiculação de propaganda pró-maconha e de propaganda, inclusive, negativa em relação aos malefícios da maconha, como existe em relação ao cigarro. Assim o jogo. Eu acho que eu sou contra qualquer tipo de propaganda em relação a cassinos, a jogos, e você fazer um tipo de alerta à população. Agora, controlar a vida das pessoas, a liberdade das pessoas de quererem jogar, sendo que elas já jogam de maneira clandestina, isso eu acho absurdo. Agora, se a gente for analisar Punta del Este, Uruguai, bombando, Las Vegas, bombando nos Estados Unidos, e o mercado é essencialmente de jogos de azar, né? Las Vegas essencialmente. Não, é total. As pessoas vão para isso, né? É essa questão de como legislar, que nem o Adriles falou, ele colocou um ponto aqui, a questão da publicidade, como seria? Poderia ter uma publicidade? Não poderia? Eu acho que são inúmeros pontos. Ele falou publicidade. Teriam outros tantos aí a se pensar. Paulinha, vou trazer para o nosso debate aqui, para a nossa conversa, alguém que analisa bem justamente a face de cada um de nós e sobre esse tema tem bastante conhecimento também para trazer. Afinal de contas, faz muito tempo que ele não aparece por aqui. Nós estamos falando, senhoras e senhores, do analista. Peraí, só um minutinho, querido. Peraí, Vini. Me ajuda aqui, porque o nome é difícil disso daqui, ó. Você quer ver, ó? Cientista em análise comportamental com foco em linguagem silenciosa. Aí, muito bom, muito bom. Dá uma ligada nesse enquadramento, meu. Tudo bem, e Ricardo? Especialista em jogos de azar também. Você também? Não. Mas se alguém blefar... No poker você deve se dar bem. Faz poker face. Pois é, eu acho que eu aprendia mais com o blefe, com o truco, né? Truco, papudo! Você acha que o grande jogador é um grande mentiroso? Com certeza, muito. Você sabe que, olha que legal, você sabe que Hermes, né, na mitologia, o Hermes, ele era padroeiro dos vendedores, dos viajantes e dos ladrões. Tudo mentiroso. Então, Hermes era um grande padroeiro dos vendedores, viajantes e dos ladrões. Por quê? Porque eram as pessoas que precisavam se comunicar muito bem. Os vendedores precisam se comunicar, os viajantes precisam se comunicar, porque ele encontra outros povos, outras culturas, e os ladrões também precisam se comunicar muito bem. Então, você vê que tem essa pegada única. Comunicar ou seduzir? Ladrão não seduz. É igual, comunicação. Ó, isso é o meu livro, um dos meus best-sellers é Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Ou seja, manipular, persuadir, seduzir, conquistar é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por exemplo, Paulo, Matias, você acha realmente que você era a melhor espécime para sua esposa casar quando casou com você? Não. Existiam homens muito mais bonitos?
mais bem apessoados, Mais ricos, interessantes. mais cabeludos. interessantes, cabeludos, com pelo no peito, entendeu? Agora, Paulo Matias foi lá e seduziu, chavecou, manipulou a vontade da Olha sua que esposa para charme. ficar ali com esse rapaz. Então, nós somos grandes manipuladores, persuasores, Tem uma questão sedutores, também de escassez sempre. no mercado, né, querido? Acho É, importante então, mas colocar. aí... Agora, voltando ao assunto principal do jogo, né? O que me incomoda um pouco que é o seguinte. Falar que o Brasil já joga, tudo bem, mas você percebe que a maioria dos jogos, quer dizer, todos os jogos legais, né, pelo governo, você joga à distância. Sim. Quando você cria um rito, então, quando você entra num cassino, não é só o jogo. Existe toda aquela aura de sedução, e a sedução Inclusive não de está só na bebida, pessoa. que é de graça pra Aí quem tem a joga na bebida maioria já dos começa, cassinos. toma um negocinho. Bebida, Você sabe que o as oxigênio... mulheres, Não, o oxigênio é menor, sabia disso? atenção. Abaixa a quantidade de oxigênio É pra mais, pessoa na verdade, ficar... pra ficar não, excitado, é pra não ficar é? meio... E a bebida fazer mais é? efeito. O É, som, eu sei. aquele som ininterrupto, que é quase hipnótico. Eu fui no Japão e eu vi que uma galera que fica jogando como umas bolinhas que caem. Cara, é insuportável onde você tá. Pra quem entra na primeira. Porque é um som meio... E você perde, você começa a perder. Você fica embriagado. Em transe. Em transe. Você vê que não tem janelas. Você não tem relógios dentro do cassino. Você não vê se tá de dia ou de noite, pra você ficar mais horas Exatamente. jogando. Eles É. usam. Isso que eu tô falando. Imagina se, sei lá, você pensar em regulamentação, publicidade, Isso- não é isso que eu ia pode entrar. fazer Mas é um isso. Paulinha. jogo de Não pode. persuasão Mas e aí, sedução. então, não, o Você jogo entra é numa uma casa coisa. de tolerância e vai proibir as mulheres de seduzirem? É a mesma Mas, coisa Adriles, com o jogo. a gente tá falando depois, sabe do quê? De uma pessoa... Aí eu acho que existe uma solução final. Mas vamos primeiro falar dos problemas. Não é só uma questão de perder dinheiro. Você acaba com famílias. O cara se mata. Tá, mas Você isso é uma tá entendendo? exceção, isso não é uma Não, regra. exceção não. Tem muitos. Em Las Vegas todo São mundo se muitos. mata. Não é todo mundo. Em Cancún todo mundo aí se você, mata, Aí você Ventura. já vai Peraí, pra você Mas cata a exceção o e joga pra Ricardo, todo mundo. mas é Você não eu acha, acho assim, ó. Posso eu acho... só te fazer uma Claro. observação? Você não acha que esse pensamento é um pensamento que impera no Brasil muito do Estado ser o pai da coisa, o tutelador da coisa, e a gente não incorre num erro? Eu acho que tem que ser. Eu acho que o Estado tem que controlar o menos possível. Eu acho que as pessoas têm que tomar as suas decisões. Eu acho que o ser humano é acima do Estado. Só que tem um problema. A gente decidiu viver em sociedade. Então não adianta querer falar assim, é uma ilha, eu sou uma ilha. Não, Ventura, você vive em sociedade. E aí, para viver em sociedade, você tem que cumprir algumas regras, Vou te botar na algumas parede, leis. Ventura. E aí, vamos lá. Eu acho Vamos que lá. é possível fazer Paredão. o meio caminho, que é É o o quê? meio caminho. Quando você fala de jogo, aí você fala de criação da hotelaria. A hotelaria vai crescer muito. Sim. Artistas, shows. né? Você vai ter muito recolhimento de Restaurantes. impostos, restaurantes e todo o backstage, ou seja, toda a parte de trás é transporte, é a faxina, lucro social pra sociedade. Só que tem aquela parcela que a gente não pode esquecer. Então, peraí, vamos regulamentar algumas coisas, tipo, olha, saiba que jogando você tem X chances de perder. Vamos entender que você pode ficar viciado. Sabe que nem do Todo cigarro? mundo sabe disso, Ventura. Sabe, mas se você não explicitar, Ricardo, eu acho que eu acho que fica uma Tá situação. vendo, Bruno Meira? Era isso que eu queria que você Eu acho assim, fizesse. eu sou a favor do jogo. Esse era Mas teu papel com hoje nesse alguma programa, regulamentação, Bruno Meira. primeiro, Ricardo, tem muitos Ventura gatilhos. roubou a tua posição. Tem Ventura muitos tá igual gatilhos. petista, pô. Tem Pelo amor muitos de Deus. gatilhos que tiram a realidade daquela Ô, Ventura, pessoa. então Peraí, tá. Adri, só um minutinho. Calma aí. Só um Peraí, é minutinho. importante, tá na boca da língua. Vamos lá. Segura a Tá língua. na boca só um da minuto. língua. Deixa eu só te fazer uma única pergunta. Diga lá. Você é um cara que analisa as pessoas. Isso. Mas eu quero só que você faça uma rápida análise do Estado. O Estado não faz a mesma coisa das pessoas, porque o Estado não está querendo simplesmente dizer o seguinte, ó, eu vou cuidar, hein? Eu vou cuidar. Mas no final da história, sabe o que acontece, Ventura? É uma hipocrisia. Só entre nós aqui. Vira pra mim aqui, ó. Olha pra mim, olha nos Você meus olhar pra olhos, você. hein? Olha no Ali meu eu tô olho olhando pra aqui. você, tu, ó. Isso, só dá uma olhadinha. Sabe o que acontece? Nada. É isso aí. É tudo fake, querido. Mas O Estado não cuida de porcaria É isso aí, não nenhuma. cuida nada, não Só cuida. finge que cuida. Olha, na realidade, é tudo feito Essa é a em prol verdade. de si. Ou seja, se algo fosse muito legal para o Estado, você pode ter certeza que eles já tinham aprovado isso daí. Eu acho que é importantíssimo regulamentar
os jogos, onde você tem até uma parcela. Eu acho que Pra fingir que tá cuidando de alguma coisa. Pode ser, mas pra quem difícil, buscar Ventura. ajuda. Cara, transtorno obsessivo compulsivo é realidade, não é brincadeirinha. Mas é uma exceção, Ventura, Não é exceção. não é uma regra. Você não tem ideia Se de fosse assim, quanto. todo mundo em Las Vegas suicidado. Vamos lá. Tava louco. Você sabe a quantidade de pessoas que brocham, Adriles? Eu Ele sei, porque eu já sabe. brochei, E você sabe por causa disso? Isso é uma escalada da pornografia. Quase ninguém fala sobre Não isso. necessariamente todo Sabia mundo tá disso? falando É verdade. sobre isso. É uma escalada da Não, pornografia. mas olha só, então você vai- quando você libera do jeito que liberou, por conta de você Mas tem quais muito são as acesso, limitações, Ventura? Não tem eu jeito acho de que limitar a isso. instrução é o melhor caminho. Então, Mas todo mundo sabe, Ventura. Olha, todo mundo que você vive na bolha Adriles. Deixa eu te botar na parede. Adriles verso. Ventura O Adriles petista. tá no Adriles Ô, verso. Ventura, Adriles, saia do Adriles verso. Não, eu Adriles. estou no poder do Adrileslândia. indivíduo, na liberdade individual. Não, você tá Meu na caro, Adrileslândia. Meu caro Vamos lá. Ventura, meu caro Ventura petista e estatista, você Que acabou de dizer petista? aqui que todo Eu poder, petista. que todo poder de comunicação... Vamos lá, todo poder de comunicação. Que todo poder de comunicação é um poder de sedução Isso. e persuasão. Você deu um Boa. exemplo aqui do Paulo, decadente físico, tem 30 anos, parece que tem 68, seduziu uma mulher isso, bonita. gente? Pelo poder de sedução e Isso. persuasão. Esse poder de sedução tem no jogo, tem no Estado, tem no indivíduo que persuade outro a comprar uma coisa, vender uma coisa, a se seduzir sexualmente por essa pessoa. Não tem gente como controlar. Isso que você quer colocar, limitações, essas limitações todo mundo sabe. Não é Que o limitações, jogo, como é o cigarro, esclarecer. como a droga, como o álcool, tem potencial viciante. Que eventualmente, se você jogar muito e perder muito, você vai destruir. Não Eu só acho que até uma arruinar a tarifa sua família, compulsória. como toda a sua estrutura Por exemplo, uma psíquica. tarifa compulsória Então para não tem tratar jeito. dessas pessoas que querem sair do vício do jogo. Por É uma exemplo, regulamentação. entendeu? Chegar e bater na porta e falar, cara, eu tô na merda, eu preciso sair disso, eu não Isso consigo. existe em Cancún? Entendeu? Isso existe em Las Mas Vegas? não sei se existe Em que ou não existe. medida isso é funcional? Se não existe lá, então Não, dane-se mas aqui, posso Adriles. só trazer um exemplo? Não existe Isso lá. não tem ligação Quer dizer, com se o crime. americano Peraí, faz, você ó. vai fazer. Não, A pessoa só um tem o minuto. direito de arruinar sua própria Só vida. um filho. minuto. Infelizmente, é a E vida. tem o do direito dia. de alguém resgatá-la pra voltar. Só um Mas vai pra minuto. igreja, vai Pode pro desligar o terapeuta, microfone pro dele daquele psicanalista, jeito. Quem psicólogo. levou ela por pro favor. buraco Tá é que tem que desligado, trazer ela do Paulinha. buraco. Segue, por favor. Faz a pergunta pra Não, mim. Ele senhor. tá muito bravo. Quem levou ela pro buraco tem Peraí, obrigação de ô, tirá-la pro Ventura, buraco. você tá... faz Vamos sentido. sair um pouquinho do Drilis verso aqui, só um Calma, minutinho. gente. Vamos lá. Eu acho que. Então, mas calma. O Adriles falou que, por exemplo, ele é contra fazer a propaganda. Alguém, por exemplo, que quer investir em cassino no Brasil. Por exemplo, vou abrir um cassino em Manaus, sei lá onde eu vou abrir, em Florianópolis. E aí eu vou falar, puxa, mas o quê? Eu não vou poder fazer publicidade do meu cassino? Pode já vir essa questão, né? Eu vou abrir um negócio turístico, Não posso quero falar que trazer abri. pessoas e eu não posso fazer publicidade. Então, por exemplo, você falou de uma regulamentação que pode incomodar o investidor de cassino. Ele está falando de um outro problema, que é um problema social que pode vir com essa regulamentação, com essa legalização, e ele está dando ideia aqui de uma taxa, uma taxa que sirva para financiar ajuda para essas pessoas. Isso. É uma das coisas. Por exemplo, horário de funcionamento. Horário. Por exemplo, Tempo da pessoa lá na dentro. Flórida, só pode ter cassino em terras indígenas. Olha que loucura. Mas aí Tanto já- que é lá num território específico que pode ter. Então, assim, Tem lugares que são em lugar barcos, que é né? em barco, porque Barco. tem que não pode ser dentro, tem que ser afastado da costa. Então, assim, gente, quando você fala só a favor, você não deve ser a favor exatamente de tudo. Veja, mesmo a Adriles é contra a Nem de tudo, nem de propaganda. nada. Não, mas Exatamente. Ventura petista, Porque, ó, presta atenção. olha que interessante. Se você fizer, como você disse, o cara precisa fazer publicidade. E dá. A publicidade do resort, a publicidade dos shows, a publicidade daquela semana especial que vai ter de gastronomia e tudo mais, e também o jogo. Mas, então, Ricardo, o jogo fazer o problema é o de seguinte. um leque de opções que a pessoa Ricardo, tem para se divertir. O problema é o seguinte, quanto mais o Estado bota o dedo, mais atrapalha. E aí é o seguinte, se tiver muita coisa assim, muita regulamentação, sabe o que acontece? Não tem Não vai ter, investimento. não, mas não é uma regulamentação daquela Não tem ferrenha, investimento, sabe? De cara. 4 Mas os dedos. caras não vão Porque fazer. no Brasil tinha isso, né? Você, 4 dedos a saia tinha que ficar, senão não podia. Pois é. Até isso tinha na mas você mas não insiste é no isso. padrão Brasil, Mas eu não tô meu amor. falando de Proibir isso. regra escrita, eu tô falando de bom senso. Mas bom isso é senso. bom senso, Agora, é isso vamos no lá. poder público. Todo Você mundo tem bom diminui. senso individualmente, Não, você Ventura. diminui o oxigênio, Paulo Matias, pelo amor de Deus, isso é safadeza. Você tá entendendo? Então tem coisas Não, ali Ventura, presta que eu acho que beira a manipulação Lógico para o que mal. não. Ventura,
Ventura, presta Você entendeu? atenção. Deixa eu fazer uma símile Adriles, muito fácil. só um minuto. O Eu só quero álcool. fazer uma observação. Você Eu tô faça gostando duas. muito, mas muito mesmo da participação do Bruno Meyer nesse programa. Tá Ele bem legal. tá contribuindo pro Eu só queria debate dizer uma de uma coisa, forma, esse assunto me atrai. apimentada. Isso eu já falei. Olha, minha opinião, eu já falei. Bem que ele vem, falou, é apareceu. atrai. Você foi Porque muito bem. gera emprego. Tá muito Agora, bom. Tudo que o Ventura tá falando, tudo que o Você concorda Fantástico com os dois? Mundo de Adrilles Jorge É maravilhoso. falou, e principalmente o que Paulinha Carvalho falou. Obrigada. Você sabe quem Ricardo. você tá parecendo? O delegado Olim. Mais charmoso. O que o delegado ali falou? Tudo, ele fala tudo, é. é todo mundo. Ó, o Bruno, tá eu já tudo fiz a bem. leitura do Bruno aqui. Só pra não perder o Ai, fio. ai, ai, que medo. Eu já Peraí. fiz a Bruno já tá leitura do Bruno. identificado. Que medo. Eu já... E você vai... Não. Você vai falar? O Bruno é o seguinte, é um cara de direita que tem Enrustido. muitos amigos de esquerda. É só E eu. aí ele tem que fazer essa persona de ir pro lado Ventura da, é entendeu? bom, hein? Você é de Ô, Ricardo. direita. E aí ele não pode demonstrar, porque você vai perder os amigos, Isso vai aí. perder a galera Deve ter que... uma namorada entendeu? do PSOL. Namorada do PSOL. a galera que... Entendeu? Namorada Ô, Ricardo, mas Mas voltando no fundo ali, ele tem... Embaixo dessa camisa tem a camisa do Bolsonaro. Posso abrir aqui, olha. Embaixo, Posso abrir aqui, tá olha. tatuado, tá Aqui, ó. tatuado. Posso abrir? Embaixo, não. Revela aqui, olha. Não, tatuado, em lugares Tatuado. íntimos. É o cara que vai chegar na urna lá, vai votar no Bolsonaro. Ricardo. Quietinho, mas vai votar no Vai fazer a arminha. Não, vai fazer a arminha. bem quietinho. Mas como ele tem muitos amigos de esquerda, ele tem que falar assim, não, esse não. Ô, Ricardo, Terceira via, terceira Você via. acabou de falar É. que existe uma redução de Sei. oxigênio para a pessoa ficar mais embriagada. Isso, Faça som. uma analogia, o som, as mulheres, o A ambiente, as luzes. O que acontece quando você, por exemplo, ingere álcool? Você tem o elemento do álcool que vai causar uma Isso. embriaguez. Eventualmente, tem uma certa parcela Vai que vai baixar. se viciar. Aí, Isso. quando você fala de bom senso, todo mundo sabe, se você beber muito, todo dia, constantemente, você vai virar um alcoólatra. O que tem? Você tem um Alcoólicos Anônimos. Você pode fazer Isso. uma clínica Mas- psiquiátrica de jogadores Isso. anônimos que Mas são patológicos. Agora, o exacerbar- Estado regular não tem critério objetivo de regulação estatal para uma jogatina. Não é regular, é simplesmente ter bom senso e mostrar e disponibilizar para as pessoas que queiram sair. Eu sou a favor do cassino, eu sou a favor do jogo de azar, Mas você vai fazer o quê? Você vai acho regular o que oxigênio nas casas? Não, que as não luzes? permita Como é que isso. você Adriles, regula? deixa ele Não, responder, peraí. Que as pessoas elas tenham acesso a isso com muita facilidade para sair desse vício, sair desse transtorno obsessivo compulsivo que a bebida vai causar, o jogo vai causar, a ganância, os gatilhos de que você vai conseguir virar um milionário, que é 0,000,01% que vai conseguir. Então, eu concordo muito, vai gerar muita riqueza, muito emprego, muito desenvolvimento para cidades que vão sediar esses lugares, mas é muito importante acolher as pessoas que têm problema. Só isso. Muito bem, chega de falar de jogos de azar aqui, Zoe Martinez. viciado em Eu quero mulher, falar faz de o quê? faces agora, de rostos, de análises comportamentais, de linguagens silenciosas. Afinal de contas, nós estamos aqui Ele analisa falando tudo com mais, né? um cientista, Ricardo Ventura. Vamos começar então pela cubana? O que você acha? Você topa? A Zoe, ela usa de um artifício muito interessante. Você pode ver que quando ela fala de cima para baixo, assim, ó. Soberba. Olhando aqui. Assim. Então isso já dá um peso, você tá entendendo? Que se ela falar assim, ó, o Cebolinha não fala errado, você fica na dúvida. Você já... Você fala assim, mas será que eu Fala com ouvi até hoje? convicção. Fala convicção. Eu Então tenho ela- medo quando ela e ela grita. fala e ela vai pra frente, ela dá uns pulinhos e olha de cima pra baixo. É de cubano isso. E aí você já fica, cara, e aí, Já será dá um passo para trás. porque já dizia que o importante da mensagem não é somente o que você quer dizer, É o mas como. é como você É. quer dizer. Interessante isso, hein? Muito bom. Quem que você gostaria de ser o próximo? De analisar? É. Acho que eram os dois que faltavam, o resto já Vamos pros famosos agora. Vamos falar de famosos? Exatamente. Porque Tem o Bruno Meyer, que é uma teve essa esfinge. história. Teve, Não, o Bruno quem já falou? O Bruno é mais finge. Teve essa história do Johnny Depp, que inclusive a gente discutiu nessa semana aqui, que é um Sim. caso extremamente midiático, né, Paulinho? Esse Exatamente. julgamento dele aí. E, enfim, o cara chega lá, fala que não fez nada, que não E agrediu são- ninguém. são acusações que trocadas, nega todas né? as acusações. A gente tá A- até com algumas imagens aí do julgamento. Aí a Amber Heard... Essa é a ex-esposa dele, né, Paulinha? Então, tem as acusações dela, de que ele era violento no casamento, que agrediu, que usava drogas, blá, 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 nananã. E aí, na contramão, ele também a acusa de mentirosa,
de ter, enfim, contado um monte de mentiras a respeito amor, hein? dele, e de que ela também é muito violenta, que ela incitava as brigas, que ela também ia pra cima, que ela que começava ali toda a confusão, meio que também querendo surfar na fama dele, assim, e prejudicando os filhos, né? Aliás, é por isso que ele fala que entrou com esse processo, porque ele não acha nem justo os filhos terem que responder por essas acusações falsas em relação a ele. Muito bem, analise então a questão comportamental do Johnny Mas posso só pôr um outro... Por o favor. Johnny Depp é um dos maiores atores de uma geração. Dá pra analisar Boa pergunta. um Um ator? Porque pra mim, gente, o que ele falar, talvez eu acredite mesmo. Marlon Eu nem Brando. sei quem é quem nessa Boa história. pergunta. Mas porque ele é tão bom assim, né? Ator sempre. Ele não consegue manipular... Mesmo você, Ventura, que manja, assim, de perceber se a pessoa tá humilde, tá na verdade, tá na mentira. Vamos lá, olha que interessante. Isso aconteceu, inclusive, lá no... Não é Chris Rock, Will Smith. Will Smith. Will Smith, o que acontece? Na minha segunda análise, que eu analisei o pedido de desculpa dele, eu falei assim, olha, você pode esquecer a parte de análise corporal. Pode esquecer. Por quê? Porque ele é um grande ator. Quando você tem lá, analisando um grande ator, dificilmente você vai saber o que é verdade e o que é manipulado, o que é fake, o que é atuação. Mas todo ator, não. Isso também é um mito. Mas a pessoa fala assim, mas fulano é ator. Você fala, tá, mas você consegue pegar. Tem que ser aqueles caras que são, homens e mulheres, são muito Mas como é que você diferencia isso? Quais são os critérios? Chega a um ponto que você não consegue mais diferenciar. Se eu não soubesse que o Will Smith era um ator, eu ia falar, cara, tá tudo batendo, tá tudo fazendo aqui O checklist. o checklist de que realmente ele tá sentindo tudo isso daí. Só que, quando você vê ele atuando, por exemplo, acho que é Em Busca da Liberdade e tudo mais, o chorinho dele é igual, tipo... e faz aquele biquinho e tal, e treme e tal. Você, cara, e onde é a atuação? Até porque para atuar... Você lembra de cenas reais que você ativa através de coisas lembranças que você viveu. que você viveu. Então você está sentindo aquilo, só que emulado para aquela cena. Então, dito isso, quando a gente pega esses dois, você pode esquecer essa parte. Porque não dá para afirmar. Ninguém no mundo, nenhum especialista em linguagem corporal, porque a linguagem silenciosa ela vai acima da linguagem corporal, vai conseguir afirmar. Por quê? Porque são grandes atores. Aí vem o mito. Então os atores não sentem as suas emoções? Lógico que sentem. Até porque são seres humanos. O problema é como eu vou diferenciar. Agora, o que a gente pega aí normalmente? É na hora da narrativa. É na hora da construção da história. É aí que, às vezes, o pezinho... Ensabor. Porque quando você consegue pegar... em perguntas mais contundentes, se ele muda o padrão de voz, se ele muda a narrativa, se ele está na terceira pessoa e coloca ele dentro da primeira pessoa. Então isso, nenhum ator treina para isso. Isso é muito legal. Agora, especificamente, num caso desse, e você vê que os dois, né, e aí tem toda uma, que a gente chama de rito da mensagem no Protocolo Ventura, então eles vão escolher minuciosamente a maquiagem, roupa, as cores, o cabelo sujo, até isso impressiona os jurados. E a tonalidade de voz, ritmo, tudo isso daí. Agora, quando você tem essas acusações, é muito difícil você conseguir pontuar por conta simplesmente do que eles estão dizendo. Por isso que é muito importante materializar. Então, por exemplo, vamos trazer isso para a galera de casa, que alguém pode até estar sofrendo isso hoje em casa. Hoje todo mundo tem um celular. Grave, porque você precisa materializar. Grave só o áudio, deixa gravando e deixa ali no canto. Porque o que ela trouxe gravado, não sei se o pessoal da produção tem, que ela põe o celularzinho de pé ali, enquanto ele tá ali batendo em tudo. Na cozinha. Realmente, ele tá batendo na geladeira, ele tá batendo nos copos, mas ele nem olha pra ela. Ele nem olha pra ela. Aí ela ainda tem acho que uma provocação, tipo, por que você tá fazendo isso e tal? E ele cata o vinho, faz, cara, um copo de 1 litro de vinho, mas ele nem tá nem aí pra... Aí parece que ele percebe o celular e ele vai pra cima do celular. E quando ela pega, ela tá com uma cara de satisfação. Certo. Normalmente, quando a pessoa está sofrendo e ela, mesmo assim, consegue materializar a prova, ela não tem uma cara de satisfação. Ela tá aflita, né? Ela tá aflita, ela tá com uma cara de tristeza, uma cara de tem tipo... que ter uma atenção... Entendeu? E não aquela cara de...
Agora te peguei. Que essa é a cara da soberba, é a cara de Prefeitura. O Adriles, eu não sei nem se ele ia perguntar sobre isso agora, mas ele acaba sempre trazendo uma tese aqui de que o homem sempre acaba já parecendo desfavorecido, a imagem do homem, quando ele é vítima Exato. de um Não só ou homem. acusado De abuso. Cara, de abuso, de agressão. Boa. Isso O é ônus real da prova é da pra vítima, sociedade. ultimamente. Eu canso de acusado, falar, né? eu canso de falar isso. Mudou o ônus da prova. Se você analisar as pessoas por homem contra mulher, gay contra hétero, branco contra negro, PCD contra pessoas que não têm problema, e você já trazer um salvo-conduto ou uma culpabilidade, acabou a sua análise. Acabou. E hoje, normalmente, é assim. Isso. É homem ou mulher, é preto ou é branco, é gay ou é hétero. Então, se você analisar por esse prisma, esqueça. Sabe qual é a coisa mais legal? Por favor. Analise aquilo que você não precisa enxergar. Olha que interessante. Então apaga a luz. Eu não sei se é homem, se é mulher. Mas esse se é o problema do identitarismo. Você não entendeu? consegue E fazer aí isso, você mas- pega o fato em si. Independente Isso aí. se é homem, mulher, negro, branco, hétero, gay, enfim, cis, trans. Não quero saber. Eu quero entender o que aconteceu. Fatos. E aí, por aí, você começa a perceber se há ou não mais lógica. Esse é o problema do O legal da identitarismo. linguagem silenciosa, ela não determina, mas ela te dá, inclusive na justiça, acabei de treinar juízes, para te dar o quê? Um norte, onde eu posso pedir, inclusive, uma investigação mais aprofundada, ou uma visita ali, né? Fazer ali uma diligência. Então, isso é importante. Por isso que, nesses casos, é muito, mas muito importante você ver os detalhes. A materialidade das provas. Tanto é que, olha, você sabe... Mas você e se sabe, você não tem, olha um Ricardo? dado. Por isso que é Isso que é importante difícil. materializar. É você trazer... tem que ter E os outra, dados, né, concretos. analisar, às vezes, as testemunhas. Porque as testemunhas não estão tão preparadas quanto os atores. Eles não estão tão preparados. Então, às vezes, as testemunhas vão trazer mais elementos do que as pessoas que Agora- estão ali. Você sabe, Paulinha, você sabe a quantidade de denúncias de estupro? Quantas são falsas? Você tem ideia? Não, de Chuta. proporcionalidade eu não sei. Chuta. O pessoal de casa vai errar. De 10 Você que denúncias... Não, de 100 denúncias, quantas são falsas? 30. Quantas são falsas, Paulo Matias? Eu acho que 90. Paulinha? Não tenho a menor Chuta. ideia. 96. É um dado. Esse Não, é um deve dado. pelo Dado que você que pode tá buscar no falando. Google agora. Você Deve pode ser buscar no Google. altíssimo isso, né? Quantas, Zoe? 70% são denúncias falsas. Sabe pra Caraca. quê? Porque ela tá com ranço do ex-namorado, do Pra se ex-marido. vingar. Você entendeu? E como- Tanto e como- é que... Não, gente, E como como é que você fala? Vamos lá. Você não gostar de uma trans é uma coisa. Falar que você é estuprado é outra. Sim, Que nem é aconteceu totalmente agora, diferente. independente se ele tá errado ou não, mas do Gabriel Monteiro, é. a moça falou assim, No meio eu não início gostei. foi consensual, aí no meio Aí não dá, né? eu não gostei. Porra, levanta e vai embora. Tipo, então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre falo, não importa o momento que a garota disser não. Tá entrando no motel, ela disse não? Ok. Tá colocando a camisinha, ela disse não? Ok, cai fora. No meio da trans, ela falou assim, olha, eu não quero. Mas explicite isso. O problema é que fica aquela coisa ambígua, criou de realmente aquelas pessoas que foram estupradas, ficou no limbo do ranço. Isso é um grande perigo. Porque é um aquelas ranço usado como forma de... aquelas que realmente foram estupradas vão ser reduzidas, sabe o quê? A mulheres que não conseguiram segurar ali o relacionamento e tudo mais. Isso é um grande perigo. É um perigo, porque a denúncia falsa desqualifica a real e a verdadeira. real é muito séria. E como o Paulo disse, muitas vezes essa materialidade das provas entre Não quatro existe, paredes num relacionamento, Praticamente ela não não existe. Então, por isso que ainda que existam denúncias falsas, ainda que existam pessoas perversas que entrem no lugar de mentira para se vingar ou qualquer motivação que seja, existem pessoas que estão falando a verdade e que não têm Mas como é materialidade que da você prova. faz essa investigação Mas mais e como é que profunda? você A vai investigação É isso aí. tem que Mas esclarecer, identificar. mas é que Pois eu é, acho sempre complicado. muito Falsidade. perigoso Aí de vem o ficar num identitarismo lugar do de dizer, benefício a das maioria mulheres contra os mente, homens. então olha, que coisa, pode ser mentira.
Pode ser mentira, sempre pode. Mas se a pessoa tá fazendo uma denúncia, ela tem o direito de ser ouvida e isso Mas o ônus da prova é de quem acusa. Aconteceu, por exemplo, com o Neymar. Houve uma Sim. denúncia, essa mulher foi ouvida, ela apresentou o que ela apresentou e não apresentou, ele deu a versão dela e chegaram sim à Não, mas não foi tão conclusão. simples assim não, Paulinha. Não é simples, Foi, Adriano. Mas não houve deve no ser- primeiro não é momento, Boa, no não caso deve do ser Neymar, simples. no Não caso deve- do não Neymar, deve aí, ser simples. no caso Não do deve Neymar, ser aí simples. explicita Não é até o simples. princípio Não é do simples. Ventura. No caso do Não Neymar, é houve uma simples. predisposição intensa Não de, é uma culpa, de predisposição, uma culpabilidade pessoa do faz Neymar. uma denúncia, a partir, não, Drilis. calma lá. A partir do momento em que essa mulher foi descoberta com um vídeo que ela tenta induzir o Neymar a bater nela e todo mundo percebe que ela tenta manipular as imagens em torno de um o que programa de aconteceu a partir aí desse começa momento? a ter uma desconfiança em relação a ela. Antes, todas as líderes feministas falaram, olha, o Neymar é praticamente culpado e essa mulher é uma vítima. Adriles. Existe A sim gente uma falou indução desse caso o por tempo esse inteiro aqui identitarismo e falou de achar que suspeita e todos denúncia. os homens são potencialmente Quando há uma abusadores denúncia, há uma e todas as denúncia. A mulheres são pessoa não potencialmente é vítimas. culpada. Eu Mas eu preciso queria ir pro trazer uma break coisa. agora. Você vai Só trazer, queria Paulinha? será que ele pode... Só a gente segura pra eles... Ele falou de atores aqui, né? Que atores podem enganar. Mas tem gente que não é ator isso que eu e ia falar. consegue enganar. Os psicopatas e outros tipos de personalidade. Não são Queria que você psicopatas. falasse um pouco sobre Você isso vai depois, responder, Ventura. Ricardo, mas é daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco o Morning tá de volta aqui na Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. O novo lançamento da Caoa Sherry não é um carro maravilhoso, mas a possibilidade de você ter sempre um carro maravilhoso. É o plano 100% Caoa Sherry. O sensacional plano de vendas que lhe garante, na hora que você quiser e com total flexibilidade, a compra de um carro zero, super atualizado, em condições muito especiais. Venha conhecer. Você não vai se arrepender. Vai ser sexta? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento. Acesse vaidebob.com. Bob, Brasil Unbet. Olá, mulheres positivas! Essa semana recebi a diretora-geral da L'Oréal Cosmética Ativa, Roberta Santana. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. O que eu sempre falo, seja CEO da sua própria carreira. Se você não tem a rédea da sua própria carreira, a empresa não vai fazer isso, seu chefe não vai fazer isso. Então você tem que botar o limite. Então acho que eu falo bastante disso. E a outra é curtir a jornada. Eu falo que é muito legal a gente chegar no faturamento forte, a gente ganhar market share, a gente entregar resultado, a gente ganhar mercado. Mas se a gente não curte essa jornada, se a gente não aproveita o processo no meio do caminho e a gente não traz a leveza, daqui a pouco a gente chega no resultado final, cansada, né, acabada. E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça. Um oferecimento. TIM. Imagine as possibilidades. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente. Parceiros no futuro. Nesta segunda, às 9:30 da noite. Supremo Tribunal Federal. Processo e julgamento. Paulo Faria, advogado do deputado Daniel Silveira, vai direto ao ponto com Augusto Nunes, na Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Nós estamos de volta nesta sexta-feira aqui com o nosso Morning Show na Jovem Pan News. Paulinha, e antes do intervalo você havia feito uma pergunta para o nosso Ricardo Ventura, certo? Eu queria que você pudesse refazê-la. Então, Ventura falou que grandes atores, né, podem burlar o sistema, aí ser difícil de descobrir. E aí, eu queria que o Ventura falasse um pouco sobre um perfil que a gente desconfia menos, que é uma pessoa comum, que, enfim, qualquer profissão, que não é ator, mas que também consegue dissimular e enganar aí através, enfim, de narrativas. Tem também, são os psicopatas, ou nem precisa chegar na psicopatia, pode ser uma pessoa até mais comum e mais hábil a enganar os outros. Então, olha que interessante. Existe um mito que o psicopata ele é um grande manipulador ali na hora que ele vai se defender, por exemplo, né? Que nós estamos dizendo justamente se ele consegue descobrir ou não numa análise. É simples, inclusive, analisar um psicopata. Não é tão difícil, porque ele é muito fora do padrão, ele é muito fora da casinha. Então você percebe, você sente até um cheiro ali que aquilo não tá legal.
é muito mais difícil você pegar uma pessoa que seja extremamente articulada, que seja extremamente manipuladora, do que uma pessoa com um transtorno. Por exemplo, narcisista ou psicopata e tudo mais. Dá mais pistas. Mas, Ventura, em geral... Vai dar mais pistas. O psicopata, ele vai dar mais pistas que ele é psicopata. Quais pistas? Que tipo? Mas Por exemplo... O Adrilles dá pista todos Eu dou os dias pista do aqui. quê? Não, uma pessoa... O Adriles dá uma Olha só, estrada. Vamos lá. Uma pessoa que é muito articulada. Você tá pensando no Adrilles agora? Muito articulado. Não, entendeu? Você tava pensando, mano. Não, no Tô esperando a psicopata. pergunta. Não, minha pergunta é a seguinte: Bruno, uma peraí, pessoa que é Bruno, extremamente Bruno. profissional e articulada. Eu. Como é que você. Que maneira, se é no corpo, se é no gesto ou na maneira de falar, que você pode Legal. pecar que ela tá mentindo? Não, ô Ricardo, o Adrilles, ele dá todas as impressões possíveis de que ele é um sociopata. Todas. Eu sou bonzinho. Não é bonzinho. Eu sou psicopata do bem. Você fala sozinho. Fala sozinho. Você fala Sabe o que ele tava fazendo agora? Fala direto Minha mãe sozinho. achava que eu tinha algum grau de autismo, porque tinha estereotipias quando eu ficava Achava. quietinho brincando só comigo. Tinha razão, Tinha né? razão. Não, mas eu sou extremamente comunicativo. O autismo tem uma limitação. Não, mas é que tem diferentes tipos de autismo. Como é que resolve? você Por exemplo, exerce? nesse caso do Adrilles, que é um profissional sério, Faz um certo? diagnóstico, mas com cara de psicopata, o que você faz? Então vamos lá, o que acontece? Como o Bruno perguntou. Então quer dizer que toda pessoa que é muito articulada, muito comunicadora, persuasiva, ela vai ter esse traço ou ela tem propício para... Não, pelo contrário, você pega, por exemplo, o maníaco do parque, né? Que às vezes as pessoas falam que o psicopata ele é muito inteligente. Cara, ele é extremamente ilimitado, só que ele tem uma inteligência relacional muito grande. Então, não necessariamente, não é o mais articulado que vai ser o psicopatinha que todo mundo conhece. Não é assim. Esses caras, assim, o que pega o psicopata é que ele faz algo que é ruim para a maioria das pessoas, por exemplo, matar alguém, judiar, subjugar, e ele é tranquilo, e ele volta para casa Ele é e frio, dorme. mas os e se sinais- perguntarem para ele que aconteceu alguma coisa ontem, Sinais ele do não. convívio pessoal que possam identificar Quebra um de psicopata. padrão. Qual- Porque que tipo? não importa se é psicopata ou não. O psicopata é mais fácil, sabe por quê? Ele deixa muito rastros. Tais quais? Qual Por que é das exemplo, a padrões? Suzane Richthofen, quando ela planejou lá de matar os pais e tudo mais, 2 dias depois eles estavam fazendo um churrasco em casa. Opa. Porque ela não percebe que isso é dar brecha. Ela não percebe... Ela não percebe que é tão sério que ela deveria Você acha estar, que tem sei uma lá, falha mal. no caminho Entendeu? que é perceptível, Mas é a pessoa isso? não pode ser insensível também, sem ser psicopata, sem ser cruel. Nossa, matar Mas os o pais psicopata fazendo é tudo. insensível. meio Não, mas é Exatamente. insensível no seguinte sentido. Morreu seu pai. Você não tinha uma grande relação com ele, você não mas ok, chorou. mas e aí- no dia seguinte você Mas tá você não saindo pra matou viajar. o seu pai e no dia seguinte tava Tá, mas fazendo um você acha- alguém churras, pode pô. condenar alguém por algum tipo de crime indevido, que não... Que Porque não agir com muita frieza. O cara nem foi no enterro do pai. Aí ele vira suspeito de ter matado Não, o mas pai. aí, porque ele é um cara que não mas gostava do pai. aí Ele é insensível. Não, mas não tem aí empatia é pelo opinião pai. pública, aquela coisa de É. tipo, olha, nem chorou. Pois é. Tem gente que não chora na hora, então isso não tem nada a ver. Nós estamos falando de Ricardo, perfis. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto vamos lá. agora. Eu queria falar de Big Brother Brasil. Quero saber de você 2 coisas. Por que o BBB desse ano foi um fracasso, assim, se comparado à repercussão que teve no ano passado? E qual que é a mística que está por trás do Arthur? Show. Me explica. Então vamos lá. Olha que legal. O último BBB, as pessoas foram muito, mas muito canceladas. Então a pessoa já tá botando o pezinho lá dentro da casa, já com aquele medo, assim, com 57 armaduras, se protegendo. E isso é uma das coisas piores para você entrar no BBB. Eu até listei... Você quer que eu fale, o Paulo, as 5 etapas aqui para você ganhar o Big Brother? Por favor. Ué, tem um tempo? passo a passo? Tem um passo a passo aqui. Em 2015 você não falou isso pra mim, não. Devia ter passado pro Adriles o antes, Adriles é né? especialista. Eu percebi um nisso. perfil. Ué, talvez alguém aqui do elenco pode fazer Eu parte do percebi, próximo. lógico, não passar pra você ganhar. Eu vi que é um perfil... Se eu fazer de vítima é um, não é? Em um momento certo. O Vini está... Vamos lá. ligado. Então, vamos lá. Primeiro. Juliette. Deixa eu só te vamos fazer lá. uma pergunta. Esse curso, essas dicas, elas não estão no Em lugar curso nenhum. da Maíra Card, certo? Não, Tá, não, talvez... é só pra entender. Tá furando o zóio da Maria Carmen. Não, só pra entender, porque ela lançou Por um quê? puta curso. Coach sexual, a Maria Carmen. Por quê? O que acontece? Eu percebi que a maioria dos ganhadores fez configurou aqui esses 5 quesitos. O primeiro dele é querer estar no BBB.
Nesse BBB, praticamente ninguém queria estar lá. Não, eles falavam, declarado. O único que quer Era estar declarado lá isso. é o Arthur. O outro falou assim, eu quero ser famoso. Lembra do cara? Eu quero ser famoso. Quero ser maior que a Beyoncé. O Luciano. Thiago Abravanel achava que era um favor ele tá lá. Exatamente. Ele achava que ele era maior do que a própria BBB, né? Tipo assim, gente, eu sou maior que o BBB. Entendeu? Ele achava-se maior que o BBB. Então a primeira coisa é querer estar lá. Querer, de fato. Não é porque vai ser bom pra carreira. Não é porque eu quero viver o produtor mandou. Eu quero chegar não sei quantas semanas. É querer estar. Não, eu quero estar aqui no BBB. Segundo, é você querer ganhar o BBB. Tem muita gente que entra lá pra lançar música. É verdade. O cara entra pra lançar música. Entra pra mudar. E hoje pra ganhar influenciador. Pra ganhar seguidor, pra virar influenciador. Porque sabe que depois vai gerar, fazer presença Jabá, viva e tudo muita mais. coisa boa. E esses daí... Que vai vão valer saindo- mais do que 1,5 milhão, inclusive. Exatamente. Então esses daí não chegam até a final. Outra, que é importante, tentar ser o maior ser transparente possível e ser proativo. É isso que normalmente as pessoas não aguentam, porque elas criam uma persona. Então eu vou ser mais assim, eu vou ser mais assado, eu vou ser aquele que é amiguinho, eu vou ser o engraçado. Você viu o outro lá? Acho que chamava Vini, não era? Que dava cabeçada Sim, na porta. caía, tropeçava de Era propósito. ridículo aquilo. Falso demais. Então, tipo assim, ali era falsidade extrema. Então tente ser você. Tadeu, Por exemplo, Mas ali foi uma questão da linguagem, né? Você percebeu Claro, que... mas- o público percebeu que aquilo ali era falso. Por exemplo, Tá, calma. Então, ser transparente é assim. Ser quem você é. Ser E natural. proativo no sentido do quê? Se De envolva. ajudar a Não, casa, se envolva. participar das conversas. se envolva. Se envolva Você no tem jogo. que estar no treta. Vai Você na tem- prova. Você Discordância aí. Porque se você Entendi. ficar muito afastado, as Tem uma pessoas se chamam do quê? discordância. De planta. Entendi. Porque dentro não importa se é a Envolvendo Fazenda os ou o BBB, conflitos que o jogo você tem os protagonistas, você tem o elenco de apoio e você tem as plantas. Pode perceber. Então, se você não for protagonista, você não chega até o final. Tem Tá. uma discordância. Dificilmente você não chega até o final. Peraí que não Calma, acabou. Adri. Deixa eu terminar. Depois, agora vem o que o Vini falou. Demonstrar em algum momento algum tipo de fragilidade, ou defeito, ou falha, ou construir a jornada do herói. Isso é bom. Jornada do herói, é Aquela isso aí. coisa do, mas eu solto pum. Sabe, aquele defeito que não Que é pena, motivo gente. pra te tirar, mas você tem algum defeito. Eu já... No caso do Arthur foi eu dormir briguei. muito. Eu durmo demais porque eu tenho, mas não sei o que, lá, Isso. com a né? ansiedade. Então, e ali dentro, você tem que revelar algum tipo de defeito, que o público se... É pra humanizar a Identifique. pessoa. Exatamente. Pra Mas humanizar. como é que o Arthur consegue... me identifiquei. Peraí. O cara tem Humanizar. frieira, o Peraí, cara como fala é que o Arthur consegue ser herói com o histórico dele? É isso que eu não consigo entender. Mas Então, aí tá a vamos lá. genialidade do Vamos lá. cara. Aí meu. é a jornada do herói. Então, Esse mas E aí essa você jornada, tem- essa Uma jornada, humilhação, uma E imolação. o que é a jornada do herói? Justamente aquele cara que estava tranquilo, foi descoberto, ou aconteceu alguma coisa, teve um chamado, vai pro limbo, vai pro Hades, vai pro inferno, Vai volta ao céu. trazendo É isso aí. alguma coisa Ele foi bacana que ele aprendeu. cancelado pela mulher, Exato, e pelas ele teve a pessoas, volta pelas por cima e vidas, falou assim, tá? agora Pois é. eu aprendi que isso não é legal e Redenção. demonstra a redenção. Redenção. É isso aí. Depois, que é o quinto, expor o que está sentindo ou pensando. Em voz Isso- alta, né? Exatamente. O Arthur faz Aí faz isso o isso tempo também. inteiro. Isso as pessoas esquecem de fazer. Lembra do Maria Eugênia, do Bambam? Ele fez aquilo sem querer. É. E ele começou a trocar ideia Ali com a foi menina. uma virada dele, Sabe né? quem fez muito isso? A menina que ganhou lá, como é que chamava? Juliette. A Juliette. Ela ficava Juliette. cantando. Ai, meu Deus, eu não sei se as pessoas estão me entendendo. Em todo lugar que ela tava conversando. Entendeu? No BBB Por quê? a gente esquece que é uma novela, Aí ela né? ia pro Você tem que falar o quarto. tempo Gente, inteiro. ninguém gosta de mim isso, aqui nesse lugar. Não, o Arthur- você É que BBB você a gente tem esquece que é uma botar pra novela. Sabe o que, que o Isso aí. Arthur faz muito BBB é uma bem? novela. Ele pega e reconta a história o tempo inteiro. É isso Ele aí. chega e fala: Oi, Paulo Matias, tudo bom? Você viu, né, como foi o Mori? O Adrilles não parou de falar, eu não pude falar. Aí Então. reconta Não, ele fala uma assim, coisa você que... não tá contando a história Ó, toda. Agora que isso eu cheguei Ele até a é falar numa esperto, esse live. cara, hein? Que toda quarta-feira eu tinha uma live falando do BBB. Olha que interessante. Por que o Arthur ele é tão convincente? Por que ele é tão manipulador? Manipulador, inclusive, pro sentido bacana do negócio. Sim. A maioria das pessoas não consegue distinguir o que é fato e o que é julgamento. Boa. Vamos fazer um teste aqui? Olha que interessante. Quero que vocês falem pra mim e o pessoal de casa também. João chegou atrasado. É um fato ou um julgamento? E pra mim é um Depende do horário. julgamento. Vini, João Julgamento. chegou atrasado. É um fato ou um Julgamento. julgamento? Julgamento. Porque o atraso Paulinha. depende. Se eu souber o horário, é um fato. Depende do horário. Depende é um do horário. fato.
Se o compromisso Então era já é um meio-dia, julgamento. eu considero que é um Era fato. pra chegar às 9, ele chegou às 10. E eu falo, João chegou atrasado. É um fato ou julgamento? Pra mim é um fato. É um fato. É um fato. É um julgamento. Por quê? Do Eu acho jeito que é que eu estou julgamento. falando, é uma maneira tá que eu colocando uma coisa interpreto. Você tá falando da maneira que você falou. Sim, porque se eu falo assim, João deveria Arthur chegar às Aguiar. 9 e chegou às 10, isso é um fato. Não, mas esse é Tá. Você entendeu? Arthur Aguiar achou que o paredão falso era verdadeiro. Então, vamos lá. Mas é o que ele faz. Mas é o que ele faz. É um O que jogo acontece? de As pessoas nuances, dizem né? assim, isso é uma nuance que é impressionante. Então, o que acontece? As pessoas vêm pra ele e falam, mas você é manipulador ou você fez isso. Me explica. E aí ele tem duas coisas muito legais. Arthur. Ele tem uma voz que agrada. Do bem. Que é uma voz do bem. É uma voz que Agradou fala assim, bastante gente, e ele tem né? muito esse olhar, assim, de tristinho. E aí quando ele É o fala gatinho com as do Shrek. pessoas, Mas é as só, mas pessoas isso, vão ouvir. Ô Ventura, isso se contrapõe a um dos seus pré-julgamentos pra ganhar o BBB, que é a questão da naturalidade. Não, mas aí, de repente ele Mas é assim. natural Mas a questão que se Ele é coloca assim. quando você, por exemplo, tá em casa, você é natural. Quando você tá conversando com os amigos, às vezes você é natural. Não. Quando você sai num primeiro encontro pra uma Mas mulher são que você tá afim, personas. é isso que eu tô te falando. Você não é Personas é- naturalmente Não. mentiroso Não. ou manipulador. Você tá mas você confundindo. projeta uma personalidade, Você tá- você dá o melhor Não. de si pra Personalidade não. convencer, pra Personalidade- persuadir e pra Não. seduzir aquela pessoa Não. com quem você tá saindo Personalidade pela primeira vez. é diferente então não é de uma persona. naturalidade. E aí é isso que eu ia completar. Quando eu tava no BBB, eu nunca me senti completamente natural. Eu sabia que tinha 40 milhões de pessoas me vendo. Não é que eu mentia uma personalidade que eu não tinha, mas eu me tornava mais histriônico, mais caricato, mais sensível. Histriônico é querer Igual eu pegava aparecer. as emoções Traduzir. minhas e transmitia de uma forma que não era Tá. exatamente não Mas vamos lá. natural, mas era projetada dentro daquilo que eu conhecia dentro de mim mesmo. Agora, Bem curtinho, Ricardo, por favor. Arthur, o que acontece com o Arthur? Quando ele vai falar, foi o que a Paulinha falou. Ele fala, me conta como foi. Mas não foi assim, ele traz para fatos. As pessoas, quando vão discutir com ele, discutem através de julgamentos. Mas você foi imperativo. Mas você fez isso. Você fez aquilo. E fala, me explica, me exemplifica onde é que eu fiz. E as pessoas não conseguem. Não conseguem exemplificar. Elas jogam as emoções. Mas, e aí quando ele Não fala... fato. Quando ele discutiu a primeira vez com a menina que saiu, como é que chama? A influência lá de um... A Jade Picon. A Jade, a mesma... eu acho você... Assim, aonde? Me explica. Me dá o dado. Não, eu achei. Então, você achou. Mas o que aconteceu foi isso, inclusive eu te abracei. Você me abraçou? Entendeu? Então ela já Ricardo, entra... Então, ele tem muito essa capacidade. O papo foi muito bom, conversa muito boa. Eu queria muito te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show desta sexta-feira. Volto sempre pra galera seguir você nas redes sociais. Como é que faz? Vai lá no Instagram, Não Minta Pra Mim Oficial, ou então no YouTube, Não Minta Pra Mim. Só Muito isso. bem. Obrigado, Ricardão. Volto Valeu. sempre aqui, viu? Valeu. Turma, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, tem Rei do Camarote aqui no Morning Show. Esse assunto Zoe e Adriles vão adorar. Semana que Fica por aí. vem, tô na área. Minuto Huawei. O número de mulheres é superior ao de homens no Brasil. Elas são 51% da população. Mas esse mesmo cenário não é observado no mercado de tecnologia. Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e de Comunicação e de Tecnologias Digitais, apenas 43% dos profissionais contratados pelo setor são mulheres. No DITICS, as tecnologias da informação e comunicação, essa disparidade é ainda maior. Segundo um relatório da entidade, as mulheres são apenas 37%. Embora díspares, os números são melhores do que aqueles observados há algumas décadas, quando a presença feminina nas carreiras ligadas à tecnologia era mínima. É preciso avançar muito mais, especialmente porque esse é um momento crucial para o setor de tecnologia, que deverá contratar, somente aqui no Brasil, mais de 420 mil profissionais de tecnologia até 2024. E é justamente por isso que precisamos incentivar que os jovens se interessem por essas profissões, que já não são mais do futuro, são do presente. Mais meninos, e principalmente meninas, precisam se capacitar para os conhecimentos de exatas e de linguagem de programação, por exemplo, para entrar no mercado de tecnologia. É justamente na infância e na adolescência que podemos romper com as barreiras culturais que afastaram, por muito tempo, as meninas da tecnologia. Um oferecimento Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
Jovem Pan Morning Show. Nós estamos de volta nesta sexta-feira aqui no Morning Show da Jovem Pan News e já em ritmo de carnaval, gente. O nosso convidado de agora é o verdadeiro rei do camarote, Adriles. Não é você não, querido. Afinal, ele está à frente de um dos camarotes mais bombados do Carnaval de São Paulo, que não deixa nada, Zoe Martínez, nada a desejar ao Carnaval do Rio de Janeiro, que a senhora vai na semana que vem, traidora. O Rio me chamou, me convidou, São Paulo não convidou. Olha só, nós vamos saber todas essas curiosidades desse evento e também conversar muito sobre histórias do carnaval com o empresário Cairê Aoas, que comanda diversos negócios relacionados a entretenimento e cultura. Tudo bem, Cairê? Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu quero entender primeiro de você o seguinte, como é que você ganhou essa denominação, podemos dizer status, assim, né? Esse status, que é um status, pelo menos o Adriles, ele sonha isso há tantos anos, pela primeira vez na vida dele, ele vai conseguir. Eu quero saber como é que você conseguiu isso. Fala Paulo, fala Adriles, oi, todo mundo. Primeiro assim, você que está me intitulando como rei do camarote, eu sou um mero servo do camarote, Paulo Matias. Eu estou aqui para produzir, para trabalhar, para a gente criar momentos especiais, momentos inesquecíveis, experiências únicas no Carnaval de São Paulo. E Zoe, você está convidada sim para vir no Camarote Bar Brahma de São Paulo. Não vai trair a gente para o Rio de Janeiro. Adriles, você também. Esse final de semana vai ter? Vai, aqui? querida. Ai, me convida esse final de semana e no próximo eu vou pro Rio. Muito bem. Tá intimada, não tá convidada. Não, tem que vir prestigiar o Carnaval de São Paulo. Ô, Cairê, a gente passa o WhatsApp da Zoe pra você e vocês articulam, fechou? Eu só queria te dar um alerta. Eu não levaria a Zoe e o Adriles juntos jamais. Não, também não quero não. Se Ele vai você pro Rio. for levar, leva um na sexta e o outro no sábado. Não, obrigada. É só Não um quero toque. vontade, não. Eu sou bom. Eu só queria falar o seguinte, eu estou fã do programa de vocês, eu ouço todos os dias o programa de vocês, adoro as tretas que acontecem aí, além de muita informação, muito conteúdo relevante, é um entretenimento maravilhoso, então só queria fazer esse parênteses aqui, parabenizar vocês que o trabalho está incrível. Cairê. Paulinha, fala. Cairê, você falou dos ingredientes do Morning Show, eu quero saber quais são os ingredientes para um camarote assim maravilhoso, ó. Por exemplo, quem que tem que ter, quem são os convidados, qual que é a infra boa ali para fazer aquela festa? Boa. Bom, o camarote é um espaço para 6.500 pessoas, né? O camarote Bar Brahma, ele veio crescendo junto com o Carnaval de São Paulo, que hoje já é considerado o maior carnaval do Brasil, do ponto de vista do que ele movimenta de economia, do que ele atrai de turismo. A gente tem um potencial turístico em São Paulo gigantesco do interior, né? O interior de São Paulo é um interior riquíssimo e que passou a conhecer o Carnaval de São Paulo e hoje se tornou o maior carnaval do Brasil. E não fica para trás em nada de outros carnavais, assim como o do Rio de Janeiro. O espetáculo está cada vez mais profissional e maior. Então, esse espaço para 6.000 pessoas, ele é inteiro pensado para a gente oferecer uma experiência única para cada um dos 6.000 convidados, né? Então, desde o receptivo, onde as pessoas têm jantar, tem customização de camiseta, e lá elas pegam um traslado até o camarote. E o camarote, ele é inteiro no serviço all inclusive. Então, a gente tem praça de alimentação, tem serviço de open bar de bebida de todos os tipos, chopp destilado. Atração, a gente tem 3 palcos dentro do camarote. E aí tem grandes atrações do camarote. Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Raça Negra, Belo, Barões da Pisadinha, Pedro Sampaio. E o que dá o brilho nessa história toda são os convidados, né, velho? Então, assim, o caldo cultural que a gente constrói, né, essa mistura das pessoas que vão estar no camarote, representa um pouco o que é a cara de São Paulo, né? Essa mistura mesmo. Então, a nossa lista de convidados, que é feita com alguns promoters, algumas relações públicas que trabalham com a gente, a Fátima Amaral, a Tabata, a Lili, pensa em ter essa mistura que represente a cara de São Paulo. E eu acho que é essa a cara do camarote Bar Brahma que é a cerejinha do bolo. Vininho, eu quero que você conte um pouquinho de algumas peculiaridades desses camarotes, né? Aquela pessoa que comete uma gafe, ou sei lá, quer aparecer mais do que aquela pessoa que realmente é famosa. Sempre tem umas coisas assim, né? O que você já vivenciou nesses tempos? Tem aí? a subcelebridade. A subcelebridade, maravilhosa, né? Isso. Nós do Morning Show. É tudo sub aqui. Todo mundo aqui é subcelebridade. Pessoa que paga Pra mim não, Aqui é tudo pra mim não, eu sou fã. Eu sou fã de vocês e seria uma maior honra ter vocês aqui no camarote, de verdade. Obrigado, cara. Mas tem de tudo, sim, Vini. Tem a galera que
que de fato é muito reconhecida no camarote, as pessoas que não conseguem nem andar no camarote, que nem a Sabrina Sato é nossa madrinha do camarote, a musa do camarote Bar Brahma, ela é uma das pessoas que não consegue nem se movimentar, porque as pessoas têm aquele desejo de estar perto, de tirar foto, de assediar. O próprio Zeca Pagodinho, que também já está no camarote há quase 8 anos, fazendo show todos os anos, ele termina o show e sobe para a área VIP para assistir os desfiles. É uma pessoa também que não consegue transitar no camarote, que as pessoas tentam chegar perto, tirar foto. Mas hoje em dia tem muita subcelebridade que, na verdade, tem aquelas comunidades, tem milhões de pessoas que seguem, mas que outras tantas pessoas não conhecem, né? Então, é difícil saber diferenciar quem é quem no camarote. Bruno Meyer. Ô, Cairê, por muita coincidência, essa última semana falei com 2 pessoas que organizam camarotes no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. E as 2 falaram a mesma coisa, que esse ano os camarotes delas estão com 99% esgotados agora, nessa sexta-feira, mas que demorou aí para engrenar. Na verdade, as pessoas só se tocaram, os ingressos só foram impulsionados aí na questão das vendas nos últimos 10 dias. Isso aconteceu aqui em São Paulo também. As pessoas demoraram para sacar que ia ter carnaval, que ia ter um camarote esse ano, finalmente, depois de 2 anos sem? Demorou, assim. O carnaval, por ser um evento de calendário, né, assim como o Natal, assim como o Réveillon, é um evento que as pessoas já têm meio que fixado ali a sua programação na cabeça. E eu acho que demorou para cair a ficha. Também a questão do cancelamento do carnaval ano passado e esse, a mudança de data, também confundiu as pessoas, porque isso não foi no Brasil inteiro, né? Tem carnaval, por exemplo, em Salvador, que simplesmente não aconteceu e não vai acontecer. Então, acho que a comunicação foi muito difusa do ponto de vista para as pessoas, né, massiva, e até dos estados e municípios para divulgarem isso. E essa diluição, essa dispersão da comunicação confundiu muito as pessoas e só caiu a ficha, de fato, nos últimos 10 dias. E aí o que a gente está sentindo nos últimos 10 dias é uma procura insana, assim. As pessoas estão loucas para estarem no carnaval, a gente está percebendo isso. Eu acho que tem uma energia represada dos últimos anos. As pessoas estão se sentindo seguras e confiantes agora para ir para o carnaval. E eu acho que essa energia represada está sendo refletida agora realmente, que as pessoas entenderam que o carnaval vai acontecer, os desfiles de escola de samba acontecendo, a mídia fazendo uma cobertura mais massiva. Então, a gente está até brincando e chamando esse ano de Carnaval dos Carnavais, né? Um carnaval que com certeza vai ficar na Muito história, legal. A gente vai lembrar disso nas próximas gerações, como o carnaval que deu essa virada, as pessoas poderem celebrar novamente a vida. Cairê, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show, deixar aqui aberta a casa sempre que você precisar aí, que você quiser participar com a gente, porque de festa essa turma aqui gosta, Eu viu? quero, hein? Não vou E esquecer aí, o convite. Estão intimados, Paulo. Zeca Pagodinho, eu quero muito, meu Deus do céu. Eu te faço só esse alerta, se você não quiser estragar o seu camarote. Eu sou Toma civilizada, muito pode me chamar. cuidado pra ver quem que você vai levar. Cairê Aoas participando do nosso Morning Show. Cairê, como é que segue você nas redes sociais aí, pra galera buscar mais informações? Não sei se ainda tem ingresso, enfim, faz um serviço aí pra gente. Boa, Paulo, obrigado. Eu tô como @CaireAoaz, mas o Camarote Bar Brahma tá Camarote Bar Brahma mesmo. Legal. E a gente ainda tem ingresso disponível. Alguns setores e alguns dias já esgotaram, mas alguns outros ainda a gente tem disponível. Valeu, Cairê. Deixa eu dar um recadinho aqui pra você que me acompanha na Jovem Pan News. Essa é a sua última chance. Se você não conseguiu presentear seus amigos pelo Dia do Amigo, a boa notícia que eu tenho pra trazer pra vocês é que ainda dá tempo. Faça uma surpresa e ajude-os a se desenvolver. A promoção da New Cursos de 25% de desconto com o cupom AmigoNew tá no ar. É só acessar o site newcursos.com.br. Quando eu falo New Cursos é niucursos.com.br e compartilhar o cupom com todos os seus amigos. Você pode se inscrever nos cursos ou optar por enviar de presente, selecionando lá no site a opção comprar como presente, bem na hora de finalizar o seu pedido. Estão disponíveis diversos cursos das mais variadas áreas, vou te falar, investimentos, finanças, empreendedorismo, tecnologia, política e muito mais. Tudo isso com os melhores professores do Brasil, tais como Cris Arcangeli, Pablo Spayer, Bruno Martini, Samidana, dentre vários outros. Não dá para você perder. Entra agora no site newcursos.com.br, aproveita o cupom AmigoNew e, meu amigo, vai se desenvolver.
Dia do Amigo é na New Cursos. Comemore mostrando todo o seu carinho e oferecendo algo que dura pra vida toda: conhecimento. Para comprar é muito simples, basta acessar newcursos.com.br e escolher o curso que mais tem a ver com seu amigo. Selecione a opção Comprar como presente e utilize o cupom AMIGONEW para ter 25% de desconto. Acesse newcursos.com.br e aproveite. Muito bem, gente. O nosso assunto agora é a crise de uma das gigantes plataformas de streaming, mais conhecida por todos como Netflix. Nesta semana, a empresa viu suas ações despencarem após a perda de mais de 200 mil assinantes. E para falar desse assunto com a gente traz o comentarista de negócios da Jovem Pan News, Bruno Meyer, que vai explicar um pouco essa derrocada da Netflix. Bruno, o que está acontecendo com essa gigante? Foi o grande assunto da semana aí na área de negócios. A gente tem que lembrar que a Netflix ainda é o maior serviço de streaming do mundo, é uma companhia aberta, está listada na Bolsa de Nova York e, por isso, trimestralmente precisa apresentar seus resultados. Tanto o número de assinantes quanto o número de faturamento. O que aconteceu nos últimos 3 meses, nos primeiros 3 meses de 2022? Ela perdeu 200 mil assinantes. É a maior queda da última década. Nos últimos 10 anos, ela estava numa crescente, batendo recordes, e pela primeira vez ela perdeu 200 mil assinantes, né? Ela esperava, inclusive, a própria empresa esperava adicionar aí 2,5 milhões de assinantes no seu portfólio. Caiu. A primeira explicação é a seguinte, a primeira explicação da empresa e que de fato ocorreu. Com a guerra da Ucrânia, a Netflix foi uma das centenas de empresas que deixaram a Rússia. Com essa decisão de deixar a Rússia, ela perdeu só nessa jogada 700 mil assinantes. A empresa afirma que conseguiu adicionar nesse período 500 mil. Mas a conta não fechou, perdeu 200 mil assinantes aí. Mas essa derrocada aí da Netflix não é desse primeiro trimestre. No último semestre aí de 2021, ela já vinha perdendo assinantes pelo mundo. Quando a gente fala de assinantes é porque é a única fonte de renda do Netflix. Ela não vive de publicidade, ela vive das assinaturas. Na carta aos acionistas, que o Reed Hastings assinou, ele fala um ponto central. O ponto central é a alta concorrência que a Netflix vive hoje. E é um fato que isso ocorre mesmo. O serviço de streaming é um terreno hoje absolutamente congestionado, coisa que ela não via há 10 anos, que aí ela liderava, ela era a única. Nos últimos 5 anos também não vivia, as empresas estavam começando a se mexer. Hoje ela tem, vou citar alguns só, tem a Amazon com o Prime, tem a HBO, que é comandada pela Warner Media, tem a Disney, tem a Apple TV. E só dessas 4 que eu acabei de citar, a gente está falando de 2 das empresas mais valiosas do planeta. Apple e Amazon, que tem muito dinheiro em caixa para competir aí com o maior serviço de streaming do mundo. Agora, são várias outras razões também. Não dá para falar só da forte concorrência. Você tem, por exemplo, a questão da... Tem uma questão da pandemia, não, por exemplo. Vai falar qual é. É o progressismo. Ele vai. Não. É o identitarismo. Tem uma questão... A lacração. Bruno, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pode falar. Esses dados que você está trazendo são da Netflix, né? Mas e essas outras gigantes? Você tem algum tipo de informação se elas ganharam? Elas estão crescendo. Eu acho que não, mas é porque você está falando da Netflix, que é o maior serviço de streaming do mundo. Pois é, mas não é ela tem hoje... Não, por que não? Porque os grandes também... Outras estão ganhando da Netflix, não é apenas de qualidade. Por exemplo, a HBO... ela conseguiu adicionar nesse trimestre mais de 3 milhões de assinantes. Mas aí você está falando de uma... Mas a base da HBO Max é 76,8 milhões. Exatamente. A da Netflix Isso é uma maior, outra entendeu? discussão que a gente pode levar também. Será que a Netflix não atingiu um teto? Eu acabei de falar aqui, nos últimos 10 anos, trimestralmente, ela apresenta recordes
Ela tem mais de 220 milhões de assinantes pelo mundo. É o maior de todos. A HBO aí, a HBO Max, está com 76 milhões. Então a tendência hoje é a HBO crescer mais do Será equalizar um pouco. Agora tem uma pergunta, questão será também, que não é pelo fato dela ter sido a primeira? Sabe o que que eu Dessa tava... queda? Não, a primeira, ela foi a primeira gigante precursora. Ela desse mundo de streaming. Por exemplo, a Disney chegou modelo de agora nessa negócio. história. Mas, Paulo, você trouxe um ponto muito não era bom. pra tá porque... perdendo, gente. A Não, questão mas é o essa. Paulo trouxe um ponto muito interessante. Nessa história de conteúdo, de séries e tal, se a gente for pensar, a Netflix, de fato, primeiro apareceu com filmes muito antigos, um acervo muito ruim. Depois começou a comprar coisas melhores, e inclusive coisas da Disney, da Warner, de um monte de estúdio, coisas melhores, e fazer os seus originais. Exato. Nisso, a Netflix, ela tem uma característica que é muito superior a todos os outros produtos que tem hoje no streaming, a tecnologia. É o melhor algoritmo, é o que te entrega melhor o que você quer ver, é o que tem melhor funcionalidade, trava menos do que todos. mesmo. Isso ainda é assim, é líder, não Imbatível. tem E jeito. por Tá falar- todo mundo correndo atrás. Eu acho que a gente está hoje num lugar muito diferente de antes, né? Acho que a gente teve uma primeira fase de conteúdo de séries, com HBO solando na TV a cabo, com produções muito caprichadas das Sopranos, coisas incríveis na história da TV. Depois vem a Netflix, a gente entra na era do streaming, maratonas, eles compram tudo, E antes quantidade era ao só invés ela, de né, qualidade, algoritmo, entrega. Agora, o que aconteceu? Todos os estúdios fizeram o seu streaming. Acabou que dividiu muito o serviço. Eu acho maravilhoso, é a pluralidade de opção. A gente pode. Mas se você puder deixar eu terminar, depois você faz seu comentário. E aí a gente tem a pluralidade, vários. Só que isso traz um problema para o consumidor, Paulo. Porque antes você assinava a Netflix e ficava feliz. Hoje você quer assinar a Apple, o Prime, a HBO. Você quer assinar todos e você vai gastar muito dinheiro com isso. E aí você tem que escolher. E na hora de escolher, você vai no acervo. Só que a HBO Max, por exemplo, é da Warner. Tem todos os filmes da Warner que antes a Netflix comprava os melhores que ela queria. Agora ela não pode mais. A Disney pegou todos dela e enfiou lá. Então, cada um dividiu. Então, eles vão ter que se reinventar e pensar. A Netflix está pensando em colocar propaganda e oferecer um pacote mais barato. Eles estão mudando. primeira também o reação, jeito de Quem se pensar. ferra é sempre a gente, né? Porque tem filmes bons em todos Pois é, e a gente é obrigado a pagar todos. Não, O usuário tá se ferrando, tá onerado, tá tendo que escolher. Bruno, que a- só antes de você, deixa eu passar pro Adris que ele tinha pedido, por favor. Não, a minha teoria é muito mais simples que todas essas tecnicalidades. Se ela chegou num pico, não é que ela chegou num pico, ela tá perdendo assinantes, ela perdeu centenas de milhares de assinantes. E a minha teoria é simples, é perda de qualidade. Se antes ela trabalhava com originalidade e fez séries absolutamente admiráveis como Breaking Bad, que era uma coisa singular, Breaking Bad original. não é da Breaking Bad não é da Netflix. Netflix, não. Mas foi comprada. House of Foi comprada Cards é da depois. Netflix, House of por Cards. exemplo. Eventualmente, ela se perdeu em estereótipos, em uma linha progressista de fazer filmes. Ih, lá Isso vem. molda os personagens, molda as tramas, molda os filmes. A perda de qualidade é sintomática. Eu já tentei ver filmes da Netflix. É rarissimamente eu vejo alguma coisa que seja interessante do ponto de vista de série e do ponto de vista de cinematografia. Quando você tem essa perda de qualidade, dados por causa de algoritmo, que você dá aquilo que o público quer, você se esquece de que o público quer também o que ele não sabe. Ou seja, foi o a partir princípio da disso, olha só. perda, o princípio da perda Foi a progressiva. partir disso. Deixa eu Olha só completar. O princípio de uma perda progressiva de qualidade artística na oferta e o princípio de aparecimento e surgimento de outros streams, como o HBO e a Disney, que oferecem produtos singulares, é o que faz a perda da Netflix, que eventualmente é a mais progressista, a mais identitária Não, mas mais de todos. que a Disney é a hoje mais não tem. estereotipada de Mais todas. que a Eu Disney. acho que Pois é. todas são Pode ser. progressistas, né? O único que não é o Não, mas a Brasil Netflix, Paralelo, que ainda não tá se no mundo coloca todo. como tal. Ela Não, mas tem deixa eu uma- só pegar Não, mas esse... a maioria é Deixa eu só pegar esse progressista, gancho gente. do... Netflix é mais. Amazon. Mas a Vamos lá. Netflix tirou o Poderoso Chefão do catálogo mas deixa eu dele. só pegar- Não tirou, Aí foi tão- gente. foi tão- Perde, Chefão é do- perde, é de outro estúdio, Mas gente. eu tô brincando, gente. Peraí, por favor. Peraí. Gente, a Vamos lá. distribuição... Bruno, isso é em seguida, sério. Zoe. Vamos Mas lá. voltou Que depois. o Adriles falou de você oferecer ao público o que ele quer e um pouco também com o gancho que a Paulinha falou do uso da tecnologia. A Netflix foi a primeira empresa que conseguiu entregar isso. O que ela fez? Ela tinha os dados de milhões de pessoas, de usuários no mundo.
Ela sabia o que a pessoa assistia, o que a pessoa parava de assistir no meio, o que a pessoa numa velocidade assistia, qual o gênero que a pessoa mais gostava de assistir. É suspense, é policial, ela gosta de falar de política. Ela usou esses dados e criou uma das produções de streaming mais assistidas da história, que foi House of Cards. Então, ela usou a questão da tecnologia, que a Paulinha falou muito bem, que ela soube usar os dados de todo o universo que ela tem, que ela possui, que somos todos nós, aí, o que a gente assiste, e usou isso que o Adriles falou também, de ela querer entregar. Exatamente. Aí você pode... Exatamente. House of Cards foi um sucesso absurdo. Rendeu prêmios, teve uma audiência absurda. E tem uma qualidade... Não faz só de regra, tem né, uma... Paulo? Não. E tem uma qualidade excelente. House of Cards. Você pode falar até do final do House of Cards. As primeiras temporadas foram brilhantes. São brilhantes. Nossa, E você fala de um serviço... Mas olha só, é curioso, porque a gente está falando de um caso de uma empresa que usou os dados para oferecer o que o público quer e transformou... Mas o que o Adriles trouxe é interessante. Só um minutinho, Paulinha. Zoe, pra gente caminhar pro encerramento, por favor. Não, é o que eu tava comentando, que muitos filmes muito bons, tipo clássicos, como O Poderoso Chefão, saíram e aí voltaram depois por causa da pressão do público. E agora a última foi Grey's Anatomy. Não, mas todo mundo assiste Grey's Anatomy. Zoe. Uma das maiores audiências da TV americana é essa série. E aí eles tiraram. Mas não é que eles tiram. Tá, e como você, é uma negociação por prazo. E depois eles têm que negociar com a ABC, que é quem faz a série. Se a ABC não quer vender pra Netflix e quer vender pro Prime... E não pode, mas não pode negociar isso antes do prazo acabar? É isso, entendeu? É porque óbvio, isso acaba prejudicando eles. Isso, Zoe, é negociação. Não tem nada a ver. Onde você entra na Netflix, só tem filme banal, sinceramente. São raríssimos. Sim, mas o acervo tem muito a ver com isso. Quando cada estúdio faz o seu streaming, ele protege o seu conteúdo. Ele pega o seu conteúdo bom, que ele investiu, Robert De Niro, os diretores, e aí ele põe no dele. E ele não divide com a Netflix isso mais. É aí que a Netflix começou a se ferrar e ter que investir em produção original. Agora, o Adriles tem uma coisa que eu concordo muito. Essa história do algoritmo emburrece. Não é só porque você vê comédia que você nunca pode se emocionar com drama. Não é porque você acha que você só gosta de série adolescente que de repente você não pode gostar de um filme cabeça antigo. Então, isso de fato, essa bolha do algoritmo emburrece o público, com certeza. Drilis, mas é um tweet. A solução por favor. é a volta da locadora. O streaming, ele tem uma... Nossa Senhora! O streaming, ele tem... Peraí, deixa eu falar. O streaming tem uma limitação de acervo de filmes. A locadora, você via tudo nos anos 20. Paulinha, vamos fechar o programa de hoje, então, dando aquelas boas dicas desses streamings que estão roubando nosso dinheiro, tirando nosso dinheiro dos nossos bolsos, mas que a gente assina todos. Ai, vamos trazer umas dicas então. Não sei se o Adriles vai gostar, que ele é muito crítico, mas a primeira dica para vocês é uma dica que tá na Apple TV Plus e é de um documentário. Outro dia eu contei para vocês aqui de Lakers Hora de Vencer, que é uma série dramatizada que traz a história aí do Los Angeles Lakers, do Kareem Abdul-Jabbar e do Magic Johnson. Esse documentário na Apple TV foca no Magic Johnson. Inclusive, se chama They Call Me Magic. E traz aí toda a trajetória do Magic Johnson, partindo da infância, com depoimentos dele, da família, de gente do esporte, gente que rivalizou com ele, jogou com ele. Ele que era super rival ali do Larry Bird, né, do Boston Celtics, tinha toda aquela rivalidade do Lakers com o Celtics. Então tem tudo isso, inclusive a história da contaminação do HIV, né? O Magic Johnson convive com o HIV, hoje ele tem 62 anos, é um empresário de sucesso, depois trabalhou na televisão, quer dizer, é um homem de muitas histórias e esse documentário agora está disponível para todo mundo conhecer mais de perto o Magic Johnson na Apple TV, então They Call Me Magic. Tem uma outra série muito legal que começou em outro serviço de streaming. Ai, amores, desculpa, vão ter que assinar, que é o Stars Play. A série chama Gaslit. Ela é protagonizada pela Julia Roberts com o Sean Penn e explora um episódio que já teve muito aí em vários filmes e séries, que é o episódio do caso Watergate. Só que vai por um lado pouco explorado na história, que é dessa
essa personagem que é a Martha Mitchell, que é a personagem da Julia Roberts, que era casada com o Procurador-Geral da República, o John N. Mitchell, que é o personagem do Sean Penn. Essa mulher, ela era super bocuda, e apesar do marido dela ser super próximo do Nixon, ela direto dava umas patadas, falava coisas, vazava coisas para a imprensa. E ela foi uma das primeiras a meio que vazar essa conexão do Watergate com o Nixon. Só que o gabinete do Nixon usa uma técnica de pintar ela como maluca, como fantasiosa para a imprensa, para desqualificar as informações que ela estava dando e que, de fato, no fim, eram verdadeiras. Então, essa série Gaslit traz um pouco aí dessa história pouco explorada, que tem a ver com o Watergate. E temos também no Paramount Plus mais um serviço de streaming para vocês assinarem a série The First Lady. É complicado. Olha, essa série traz a história de primeiras damas dos Estados Unidos. Então, Michelle Obama, Eleanor Roosevelt e Betty Ford, todas protagonizadas por grandes atrizes. Viola Davis, Gillian Anderson e a Michelle Pfeiffer. Então, para você que tem curiosidade sobre essas esposas dos presidentes americanos, aí uma série com grandes atrizes em mais um serviço de streaming, o Paramount Plus. Trouxe 3 aqui para vocês assinarem. Completa o seu raciocínio, vai, que você queria, rapidamente. A questão das locadoras. Quando eu frequentava locadoras, você poderia ver toda a história do cinema francês, americano, sueco, russo, inglês, italiano. O problema dos streamings é que tem um filme bom que vai te interessar, uma série boa pra te interessar, dentro de 656 produtos porcaria. E aí você tem que assinar uma centena de streams, gastar uma grana total pra ver aquele produto interessante. Que é uma exceção de streaming. A locadora dava um leque muito mais amplo. É claro, é o capitalismo selvagem pra enganar trouxa. Vamos lá. Turma, vamos lá. Legal. Ótimo carnaval pra todos vocês. Segunda-feira a gente tá de volta aqui na Jovem Pan News. Obrigado, bom final de semana, se cuidem. Fui! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Olá, bem-vindos ao Drops, a sua dose diária de entretenimento aqui da Panflix. Pra curtir esse clima de carnaval fora de época, remanejado, né, gente? Tem show da rainha do axé pop, Ivete Sangalo, no Espaço das Américas, na Barra Funda, em São Paulo, neste sábado, dia 23 de abril, às 8h30 da noite. Garanta já o seu ingresso no site abaixo aqui, que ainda dá tempo, viu? E bom show! Agora, quem quer fazer algo mais tranquilo neste feriado e está em São Paulo, vá visitar a exposição Contra a Memória, que cria uma releitura bem crítica, destacando toda a pluralidade e a diversidade da arte contemporânea em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. E você vai ter a oportunidade de ver de pertinho trabalhos de Anita Malfatti, Alfredo Volpi, Tarsila do Amaral, Emiliano de Cavalcante, Flávio de Carvalho e tantos outros artistas modernistas incríveis. A mostra vai até o dia 5 de junho, de terça a sexta, das 11 da manhã até as 17 horas e aos sábados e domingos, das 10 às 15 horas. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos no site do Teatro Municipal, que está aparecendo aqui, ó, na sua tela. Curte lá! E para quem está em São Paulo também e quer conferir os desfiles das suas escolas de samba preferidas, é só comparecer no Sambódromo do Anhembi dos dias 21 a 23 de abril. Já a Prefeitura do Rio de Janeiro preparou um esquema especial de acesso ao Sambódromo nos dias de desfiles, tá? Hoje passam pela avenida as escolas da Série Ouro, já na sexta e no sábado será a vez das escolas do Grupo Especial. A orientação é que a população planeje suas viagens com antecedência por conta das interdições que ocorrerão nos entornos ali da Marquês de Sapucaí, no centro lá do Rio de Janeiro, né, gente? As linhas de ônibus sofrerão modificações nos itinerários que passam por áreas interditadas. E o metrô e as supervias vão funcionar durante a madrugada, tá? E para adquirir os ingressos para os desfiles, acesse aqui os sites que estão aparecendo aqui na sua tela. Dá tempo ainda, você que está em São Paulo e no Rio, aproveita para ver sua escola preferida e boa folia!
E depois dessas dicas do que fazer nesse feriado de Tiradentes e também no final de semana, o Drops de hoje fica por aqui. E se você quiser saber muito mais sobre esse vasto universo do entretenimento, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e ouvir o nosso podcast Drops JP, que tem eu, Paulinha Carvalho e Caio Sandin dando um mergulho aí nos principais filmes e séries que acabaram de sair. Então você que quer ficar em casa também, não quer curtir a folia, quer ficar longe das festas, dá uma ouvida no podcast, porque tem filmes incríveis que a gente indicou e séries também. E tudo assim, o melhor, né? Gente, um excelente feriado pra vocês. Curtam muito essa folia, ou sossego e até mais!